Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Amém. Graças damos ao nosso Deus pela oportunidade de nós, após uma semana de trabalho, estarmos aqui na presença de Deus para adorar e bendizer o teu santo nome. Amém. Todo ser humano na face dessa terra, mas todo mesmo, deseja o sucesso. Todos nós desejamos o sucesso, todos nós desejamos ter uma vida bem-sucedida, mas a grande questão é como nós alcançar o sucesso. Em primeiro lugar, a palavra sucesso tem um significado muito simples. Sucesso é alcançar aquilo que se deseja. Então eu, por exemplo, estou me preparando para fazer uma avaliação, uma prova. E nessa prova, após ela ser corrigida, eu tirei uma boa nota, a nota que eu precisava. Então significa que eu alcancei o sucesso. Eu alcancei aquilo que eu desejava. Mas, muito embora o sucesso seja uma palavra tão simples, as nossas ações para buscar o sucesso é que às vezes deixam a desejar. Um estudante, por exemplo, que quer tirar uma boa nota na prova, quer passar de ano, ele tem que fazer o quê? Estudar. Não existe outro caminho senão estudar. Todos nós um dia desejamos ter a nossa casa, nós desejamos ter o nosso carro, desejamos alcançar alguns bens materiais. Como que a gente conseguiu isso? Caiu do céu? Não, trabalho. Sem trabalho nós também não alcançaríamos esse objetivo. Não alcançaríamos o sucesso que nós então desejávamos ter. Napoleão Hills, ele estudou sobre 20 mil pessoas de sucesso. E após ele estudar essas 20 mil pessoas, ele escreveu um livro, As 17 Leis do Sucesso. E o sucesso então passou a ser algo que você consegue alcançar com algumas técnicas, com algumas coisas que precisam de ser aplicadas no dia a dia. Eu não vou falar sobre essas 17 leis, mas eu vou conduzir aqui o sucesso através da Bíblia Sagrada. Nós vamos pensar um pouco sobre Josué. Josué, ele foi um homem de sucesso. Josué, ele tinha um objetivo que era conduzir o povo de Deus até a Canaã, a terra que manava leite e mel. E nós observamos que Josué, como líder, como homem de Deus, ele recebeu uma oração para iniciar o seu ministério. E quando ele recebeu a oração de Moisés, a Bíblia diz que Moisés colocou as mãos sobre a cabeça de Josué e ele ficou com o espírito cheio de sabedoria. E nós vamos ver aqui ao longo da nossa mensagem que para a gente alcançar os nossos objetivos, nosso sucesso, nós precisamos de ter muita sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos é ter foco naquilo que nós queremos. Aqui no versículo 7 de Josué capítulo 1, Deus ordena a Josué dizendo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha aqui, Deus dizendo para Josué: o que você precisa de fazer? Se esforçar e ter muito bom ânimo. Então, amados, sem esforço, ninguém consegue nada nesse mundo. Às vezes, até para nós estarmos aqui na igreja hoje,
depois de uma semana de trabalho, todo mundo cansado, né? E de manhã gostaria de dormir um pouco, até um pouco mais tarde, mas não. Nós decidimos estar na casa de Deus e para isso precisou de um pouco mais de esforço. Não é isso? Porque o nosso corpo ele pedia cama, mas os ensinos da palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então esse cansaço tem que ir embora, eu vou me esforçar e vou para a casa de Deus. Então aqui nesse primeiro texto, Deus diz: esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, ou seja, você tem que, Josué, está entusiasmado, está animado, porque a palavra desânimo, não é isso? É ao contrário, é uma pessoa sem ânimo, é uma pessoa sem vida, é uma pessoa sem garra. E para Moisés alcançar aquilo que Deus havia proposto a ele, que era a Canaã, a terra que havia leite e mel, ele precisaria de ter ânimo, precisaria de estar motivado. E uma outra coisa que ele precisaria de ter era foco. Quantas coisas, irmãos, tira nós do nosso foco? Às vezes você tem um foco, propõe algo na sua vida, você quer alcançar isso, aquilo, e aí no meio da sua caminhada, no meio da sua trajetória, aparece um monte de embaraço, aparece um monte de coisa que vai tentar de alguma maneira tirar o seu foco. E por essa razão Deus sabia disso. Deus sabia que lá na frente Josué iria deparar com os gigantes, com aqueles homens grandes, que poderia tirar o foco da vida, da pessoa de Josué. E aí no texto que vai seguindo, Deus vai dizendo: tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que o teu servo Moisés ensinou, e diz assim: dela não desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque nós estamos caminhando, nós temos um foco, nós temos um objetivo. Então, nesse objetivo, alguma coisa do lado direito vai tentar nos puxar. Algo do lado esquerdo também vai tentar nos puxar. E o que é que nós precisamos de ter? Foco, ter alvo. E por isso Deus está dizendo aqui: olha, Josué, você não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E eu faço um paralelo com o escritor da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que ele mostra quando nós temos um alvo, um foco para alcançar. Paulo diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se fosse para nós trazermos lá para o texto, é o mesmo que Deus está dizendo assim para Josué: Josué, você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mas você olha para mim. Eu sou o autor e consumador da fé, eu que vou te dar força, mas você se anima também, você faça a sua parte, você se esforça. Então, para alcançar o sucesso, precisa de haver isso. Por isso nós vamos pensar sobre esse tema, a filosofia do sucesso. Como que nós alcançamos o sucesso? No livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, o Dr. Laí Ribeiro ele fala que uma das maneiras para nós alcançarmos o sucesso é trabalhando. Mas nós vamos aqui analisar algumas coisas. Esse trabalho, ele precisa ser um trabalho feito com sabedoria. Eu li uma vez uma história que diz que tinha duas pessoas que estavam carpinando e elas tinham uma meta para alcançar, chegar lá na frente.
E aí uma delas estava carpinando e a outra estava sentada amolando a enxada. Aí o outro diz: mas você não vai começar a carpinar? Não, primeiro eu vou amolar a minha ferramenta. Aí ele falou: mas até você amolar a sua ferramenta, o outro já carpinou tudo. Vai chegar lá na estrada, lá primeiro do que você. E ele disse: não, primeiro eu vou amolar a ferramenta. E o outro daí carpinando, só que a enxada dele não estava amolada. E ele tinha que bater para arrancar um pouquinho de mato. E de repente essa pessoa terminou de amolar a enxada, começou a carpinar, ele alcançou o outro, passou na frente, chegou lá na frente primeiro. Então você tem que trabalhar com sabedoria. E aí quando eu vi essa história, eu olhei aqui também para o livro de Salomão, Provérbios de Salomão, ele diz: se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Salomão está dizendo. Agir com sabedoria segura o sucesso de Salomão. Então você tem que trabalhar com sabedoria. Você tem que ter a sabedoria para você executar um trabalho. O Arquimedes, por exemplo, na época em que as pessoas juntavam 5, 10 homens para empurrar uma pedra, o Arquimedes ele criou a alavanca. E ele é autor da frase que diz: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E com a alavanca, uma pessoa sozinha, ele desloca uma pedra que precisaria 10 pessoas para fazer junto. E a partir da criação da alavanca de Moisés, de Arquimedes, é que surgiu várias ferramentas, como o pé de cabra, que facilita o nosso trabalho no dia a dia. O próprio carrinho de mão, você pega um saco de cimento sozinho, é pesado. Se você coloca no carrinho de mão, ele está facilitando o processo, você vai trabalhar com mais facilidade, você vai evitar problemas para a sua coluna. Então o trabalho ele precisa de ser feito com sabedoria. Às vezes não é a força que vale a pena, às vezes o mais importante é a sabedoria. Por isso que Salomão disse: se o machado estiver cego, você tem que afiar, para que você possa desenvolver melhor um trabalho. Então nosso trabalho, para ser bem executado, precisamos de ter sabedoria, precisamos de refletir antes de fazer, estudar, pensar, planejar, para que assim a gente possa executar um trabalho. Por outro lado, o trabalho, ele precisa de ter planejamento. A gente não pode pensar assim, acordar e falar: eu vou fazer isso, e vai lá e começa a fazer, espera que as ideias vão surgindo ali no momento. Trabalho exige planejamento. A gente, por exemplo, que trabalha na escola, a gente trabalha lá, vai trabalhar 1 ano. Mas no início do ano a gente se ajunta ali, professores, funcionários, e a gente vai planejar o ano. Como que vai ser o ano de 2024, por exemplo, que vai entrar? Logo no início que a gente volta, a gente vai planejar e trabalhar em cima dos planejamentos. Não deve ser diferente na casa de Deus, que é muito mais do que uma escola. Não deve ser diferente na casa de Deus, que é muito mais do que uma empresa. E por essa razão nós precisamos de sentar, conversar, planejar como que vai ser o ano de 2024 da Igreja Adventista da Promessa Renovada. O que nós vamos fazer no aniversário da igreja, como que vai ser a Santa Ceia, quais tipos de trabalho nós vamos desenvolver ao longo do ano, evangelismo, como vai ser. Então o trabalho precisa de ser planejado. Por isso que muitas pessoas não têm sucesso,
porque elas não planejaram o trabalho, elas não planejaram a vida. E para ter sucesso é preciso de planejar. Olha o que diz Salomão, aqui em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Existem pessoas que ele não planeja e ele ainda é apressado, ele começa a querer fazer as coisas à revelia, correndo de qualquer jeito e acaba se dando mal. Salomão está dizendo que o apressado sempre acaba na miséria. Então precisa de ter planejamento. Nós precisamos de planejar a nossa vida, planejar a nossa questão no trabalho, onde a gente trabalha, planejar a nossa vida com Deus, né? Como que vai ser o meu ano de 2024 com o meu Deus? Será que eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero buscar mais a presença de Deus? Então a gente tem que planejar também a nossa vida espiritual. Então, trabalhar é uma das coisas importantes para a gente obter sucesso. Mas nós estamos vendo aqui que nós precisamos de trabalhar com sabedoria, nós precisamos de trabalhar com planejamento e nós precisamos de trabalhar também com perseverança. Sabe por quê? Quantas pessoas começam a fazer as coisas e aí ela vai desistir, vai deixando pelo caminho, vai parando, não termina aquilo que começou. É o que o próprio Jesus ele fala. Uma pessoa às vezes ele não planeja para fazer uma casa, ele quer fazer uma casa do tamanho do mundo. Só que aí ele não termina sequer o acabamento, ele faz lá 10 cômodos. E aí está tudo sem acabar. Se ele tivesse feito 2 cômodos só, os 8 cômodos a mais que ele fez era o dinheiro que ele tinha acabado os 2 e estava morando dentro de uma casa bem ajustada. Então a pessoa tem que planejar. Não é isso? Eu, por exemplo, eu moro aqui na Vereador João Fernandes. Quando eu tive primeiramente terreno, primeiro passo é o quê? Ter um terreno. Segundo passo, agora eu vou construir, mas tudo de uma vez? Não. Primeiro eu fiz a parte de baixo. Depois que eu fiz a parte de baixo, entrei para dentro, estava tudo bonitinho, aí que eu vou pensar em fazer em cima. Aí às vezes a gente vê, eu passo por alguns lugares, cada um não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas é só a gente compartilhar o que a gente aprende na palavra de Deus. Eu passo em alguns lugares, vejo um sobrado, embaixo e em cima, só que está tudo sem acabar ainda. Quer dizer, se tivesse usado o dinheiro de cima para acabar o de baixo, já estaria fazendo alguma coisa, né? Se fosse de repente um salão, já estava alugado, ganhando dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, senão a gente não tem sucesso. E é o que nós estamos vendo aqui. Por outro lado, nós precisamos de buscar conselhos, buscar ajuda das pessoas, não é isso, dos homens sábios de Deus. Aqui nós vemos Josué. Josué, quem era o mentor de Josué? Era Deus. Deus era o mentor de Josué. E por essa razão nós estamos vendo aqui toda a instrução de Deus para Josué, de como ele deveria de proceder para poder alcançar os seus objetivos. Aí aqui no texto, no versículo 8, que eu li aqui para nossa meditação, olha o que Deus fala para Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei, não se apartar, não deixar o livro da lei de Deus se apartar da sua boca. E ele dá aqui a sequência: medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite.
colocar lá: eleva os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro veio o Senhor que fez os céus e a terra, e fica só uma leitura assim rotineira. Não, refletir é mais do que uma leitura. Refletir é você pensar sobre aquilo, é você buscar informações sobre aquilo. E aqui Deus está dizendo: olha, você medita nisso, Josué, de dia e de noite. Irmãos, pensa como seria a sua vida e a minha vida se todos os dias pela manhã, quando nós saíssemos de casa, a gente lesse um texto bíblico e ficasse meditando nesse texto bíblico o dia todo. Quantos assuntos a gente não traria para esse texto, que daria para fazer até uma mensagem? Se você pegasse uma ilustração, lesse ela e refletisse, meditasse sobre ela o dia todo, como seria o seu dia? Como seria a sua vida espiritual? Seria uma vida para frente, porque meditar é muito mais do que ler. E aqui Deus está dizendo para Josué no versículo 8: você não aparta da lei, você medita, reflita, Josué, nisso de dia e de noite. E aí ele vai dando aqui a sequência: tendo cuidado de fazer conforme está nele escrito, porque então fará prosperar o seu caminho. Nós não estamos falando sucesso. Deus está dizendo: olha, Josué, se você ler o livro da lei, se você meditar, não desviar para a direita e nem para a esquerda, então prosperará o seu caminho. Então você vai ter sucesso, Josué, em outras palavras. Então é assim a condução. E quem que era o mentor de Josué? Era Deus. Deus era o mentor. Mentor é aquela pessoa que instrui as pessoas. Todos nós temos vários mentores. O meu primeiro mentor é Deus através da sua palavra. Mas eu tenho outros mentores, outras pessoas que eu trago elas para a minha vida. O livro delas faz a diferença na minha vida quando eu leio. Pessoas que estão longe de mim, mas através do livro eu trago elas para perto de mim. Como isso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho lá na minha casa lá o livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso. É o livro do Dr. Laí. Eu já li ele. Dr. Laí não está perto de mim, mas o livro dele trouxe ele para perto de mim, porque trouxe os ensinamentos que eu aplico na minha vida. Então aqui no livro de Provérbios também Salomão fala sobre a questão de buscar mentores, pessoas para nos auxiliar e nos ajudar a alcançar o sucesso. Diz assim, livro aqui de Provérbios: o conhecimento e a sabedoria de outras pessoas mais experientes é fundamental para evitar muitos erros e ter sucesso. Aleluia. Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 22. Ele está dizendo assim, o conselho de outras pessoas, a sabedoria de outras pessoas, o conhecimento de outras pessoas experientes é fundamental para evitar erros e para a gente ter sucesso. Mas então, a Bíblia, irmãos, ela é o livro que nos ensina a ser não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Não adianta nada eu ler a Bíblia e falar para os irmãos: olha, irmãos, eu já li a Bíblia 5 vezes, mas eu estou aplicando a Bíblia no meu dia a dia. Se isso não acontecer, eu posso ter lido a Bíblia 1000 vezes. Se ela não estiver dentro da minha vida, não adianta nada. Por isso que o salmista Davi diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. É isso então.
ela nos muda, ela nos transforma, ela é uma luz que ilumina o nosso caminho. Filosofia do sucesso, dando aqui a sequência. A nossa vida espiritual, eu quero pegar aqui um pouco aqui na nossa vida espiritual. Todos nós desejamos ter uma boa vida espiritual, mas como nós temos sucesso na vida espiritual? Primeira coisa é através da oração. Se você não tiver oração, se você não orar, você não tem sucesso na vida. Orar nada mais é do que pedir, orar nada mais é do que você conversar com o Criador dos céus e da terra. É pedir orientação para Ele, é pedir sabedoria para Ele, conforme Tiago mesmo, ele disse, né? Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, ele diz, recorra a Deus, peça a Deus. Então, através da oração, nós pedimos a Deus sabedoria para conduzir a nossa vida. Nós pedimos sabedoria para tomar as decisões. Quando às vezes a gente está no impasse do que fazer, a gente pede a Deus sabedoria para que Ele possa ajudar nós a tomarmos as nossas decisões. Então a oração, amados irmãos, é uma maneira para nós termos sucesso, porque através dela nós conversamos com Deus. Outra coisa é a Bíblia Sagrada. Você quer ter sucesso? Nós estamos falando aqui sobre sucesso. Eu deixei as 17 leis de Napoleão Hill de lado para focar aqui em Josué. Como foi que Deus disse que Josué seria bem sucedido? Ele deu aqui alguns ensinamentos. Ele diz, olha, você tem que ter bom ânimo, você tem que se esforçar, você tem que se atentar para a palavra de Deus, você não pode desviar para a direita, você não pode desviar para a esquerda. E ainda tem mais aqui, vamos aqui dar sequência aqui no texto do livro de Josué, que eu li aqui a princípio. Versículo 9 diz assim, ó: não te mandei eu, mais uma vez, esforça-te e tem bom ânimo. Olha, a palavra esforço para Deus e ânimo, ela é tão importante que aqui ela se repete no versículo 7, no versículo 9. Mais uma vez Deus está dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. E aí ele começa a falar também outras coisas importantes da nossa caminhada. Ele fala assim, olha, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não pasme, não te espante. Sabe, na época que veio o coronavírus, quantas pessoas se espantaram? Um vírus que está matando centenas de pessoas. O povo está espantado. E Deus está dizendo para Josué, olha Josué, na sua caminhada você vai ver coisas que às vezes você vai se espantar. Só que eu estou te dizendo, Josué, não pasme, não espanta. Aleluia. Sabe por quê, Josué? Porque eu estou contigo. Aleluia. Então, amados, nessa caminhada que nós estamos, em busca do objetivo, do sucesso, tanto nessa vida como para alcançar a vida eterna, Deus está dizendo para nós aqui também nessa manhã, vocês não parem, vocês não espante, vai aparecer na frente de vocês gigante Golias, mas não se esqueça, eu estou com vocês. E o livro aqui vai dando a sequência, aqui vão dando aqui a sequência do livro, que diz assim, não pare, não te espante,
Eu sou o seu Deus, eu estou contigo. E agora, irmãos, o mais interessante, eu estou contigo. É por isso que eu estou dizendo assim, ó, refletir é muito mais do que ler. Refletir é você pensar, é analisar o texto. E aí é que você começa a ver a grandeza de Deus. Porque aqui o texto está dizendo, eu estou contigo por onde quer que andares. Aí, irmãos, às vezes eu fico pensando, né? Se o crente quer sair de São Paulo para ir lá para o interior, morar lá, porque há um desejo dele, ótimo, faça isso. Mas não faça isso porque você está com medo da cidade. Se você estiver lá no campo, quer vir para a cidade, porque lá no campo você de repente tem medo lá, não tem serviço, quer vir para a cidade, não. Se você quiser vir para a cidade, porque é um desejo seu, sim, mas não faça isso por medo. Porque aqui a Bíblia está dizendo, eu estarei contigo por onde quer que andares. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus promete bênção ao seu povo. Ele diz, olha, todas essas bênçãos sobre ti virão e alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. E aí o texto segue, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, vai ser bendito a sua maçadeira, vai ser bendito